Boa noite a todos. Então, para iniciarmos então a nossa reunião, vamos começar então com a página inicial da página do dia. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí, quem estiver sem o livro, a gente pode acompanhar juntos. É a mesma página que foi tratada hoje no Evangelho Todo Dia, chamada Batismo. Todos me escutam bem? Sim. Perfeito. Super Então, bem. então tá ok. O tamanho da letra tá fácil de enxergar? Deixa eu aumentar um pouquinho mais, espera aí. Tá mais fácil assim de enxergar? Tá ótimo. Perfeito. Ok. Então vamos lá. O livro que a gente... Essa página que faz menção e explicação dessa passagem, desse versículo do Atos dos Apóstolos, ela está presente no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 158. Então vamos ao versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. O versículo é dessa maneira. Depois de ouvirem isso, foram mergulhados em nome do Senhor Jesus. Então o título chama-se da página Batismo, referente a essa passagem do convívio com Cristo. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos, ou seja, recém-nascidos, na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações, conclusões, com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais, ou seja, os portais, né? Umbral é no sentido de portal, né? O portal de um quarto, de uma casa, os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nomes de Jesus. Então, depois a gente vai voltar nessa frase aqui, vou só dar mais um destaquezinho para ele. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. O diferencial está aqui, ó, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Somente os que ouvem estarão transformados. Aqui, bem, vamos voltar e comentar um pouquinho de cada coisa, porque a página parece ser simples, mas nunca é. O que ele está tratando para todos nós? De tempos em tempos, todos nós
nos pegamos querendo conhecer e querendo reconhecer cada um de determinados grupamentos. No passado havia uma necessidade, talvez até social, funcional, desses grupos se identificarem e se separarem culturalmente e até mesmo do ponto de vista de etnia, né? Já que os povos eram totalmente misturados e, por vezes, determinadas etnias assumiam determinadas práticas religiosas e queriam se separar fisicamente de convívios, de certos hábitos e manter os hábitos daquele grupo social a ponto de desenvolver métricas de identificação e quantificação. Então nós conhecemos que, inclusive, que a página comenta, Emmanuel comenta para todos nós, a prática do batismo, né, dos recém-nascidos na Igreja Romana, havia uma necessidade até mesmo do ponto de vista de censo. A gente tem que entender um pouquinho isso aqui. Naquela época não existia cartório. Quem executava as funções de cartório, no caso, nesses grupamentos, acabou sendo o poder clerical, né? Esse poder dessa Igreja Romana, apostólica romana, ou seja, baseado no conceito dos apóstolos e que absorveu, em grande parte, a cultura de Roma. Então a igreja, ela meio que se chama Igreja Romana ou Apostólica Romana porque ela absorveu tanto os hábitos e os preceitos dos apóstolos, né, dos ensinamentos dos apóstolos, e igualmente absorveu uma série de culturas e aspectos de hábitos de Roma, do Império Romano. Então, obrigatoriamente, a Igreja Romana foi incumbida durante muitos séculos de fazer o censo, ou seja, fazer a contagem das pessoas. Ué, e por que não fazer a contagem dos romanos e, obrigatoriamente, já que no passado você tinha que adorar ao imperador, agora você tem que adorar ao Cristo. Então vamos fazer a mesma contagem que se fazia na adoração do imperador romano, para poder saber quantos romanos existem, então agora quantos romanos cristãos existem. Então, por isso que ele comenta que era normal, nessa época, fazer esse tipo de processo. Mas ele deixa claro, no entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto. Não é porque você está lendo um texto sobre Cristo, não é porque você está estudando sobre o cristianismo, estudando sobre os ensinamentos de Jesus, que você já consegue capinar o seu mundo interior e começar um cultivo no campo das suas emoções, que você consegue sentir a vida de forma diferente, que você consegue construir sentimentos diferentes. Isso é um processo individual e insubstituível. Nem Deus, nem Jesus vai poder fazer por cada um de nós, ninguém. E então ele comenta, esse processo então, né, que é o início para você começar a desenvolver a métrica para possibilitar uma transformação genuína, você precisa dessa renovação espiritual. E essa renovação espiritual tem a ver com a renovação dos sentimentos, dos pensamentos. E é claro, não importa a quantidade de água que você joga na cabeça, se joga a pessoa no rio, se joga a pessoa no meio do oceano, não importa o volume de água, circunstância ou solenidade exterior. A pessoa pode sair de lá, daquela situação, de certa forma, mais egoísta, mais orgulhosa. Então, não é isso que transforma, que promove a renovação espiritual. E é isso que a página vem destacar para todos nós. Então, igualmente, naquela época era compreensíveis, a página deixa bem claro, era compreensíveis naquelas épocas recuadas, em que foram empregadas. Sabia-se lá suas necessidades. Mas, agora que a gente saiu do cursinho primário, a gente não precisa mais de figuras, de ver figurinhas. A gente possui um idioma unificado, uma linguagem que é capaz de exprimir, inclusive, situações abstratas. Né? A gente começa a atravessar os portais do conhecimento. Umbrais aqui no sentido de portais, né? Da porta. Então, o próprio Evangelho, para a gente não se perder, o Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. Olha só que incrível. Agora aqui ele vem trazendo outro tipo de batismo.
E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Ué, só por ouvir? Então, esse ouvir aqui, ele está dando um sentido de compreender. Ele está dando um sentido mais... Não é de escutar. Você pode escutar 3.000 fórmulas científicas. Mas se você não compreender elas, como é que você vai fazer uso? O mesmo equivale aos ensinamentos do Cristo. Você vai ouvir simplesmente por ouvir. Mas isso não quer dizer que você está compreendendo. Então, o ouvir aqui não é no sentido de escutar. O ouvir é no sentido de compreender, de assimilar, de absorver. Como ele coloca aqui para toda a gente no final. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre, exercitando-lhes a prática. Exercitando-lhes a prática. Então, muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, o que acontece? Como que a gente vai transformar o campo das nossas emoções? Eu sei que é difícil, é abstrato. É muito mais fácil alguém falar, ó, tem uma porta ali para botar no lugar. Você junta 20 pessoas, por mais que ninguém entenda de porta, começa a conversar, escuta um pouco de conhecimento sobre isso, você bota a porta no lugar, porque é uma questão física. Você pode até olhar outra porta que está pronta. Mas no construir da edificação do reino de Deus em nossos corações, que é transformar os nossos sentimentos, é um processo individual, porque inclusive cada um está num trecho diferente dessa estrada. Mas se todos conseguirem assimilar os exemplos e as práticas que o Cristo exige de todos nós, para estarmos realmente absorvendo esses ensinamentos, vamos estar sendo batizados, ou seja, sendo identificados com esses novos ideais de vida, de comportamento, de pensamento. Não fica mais zangado por qualquer coisa, está sempre feliz. Pô, perdeu um braço? Tá feliz. Ficou cego? Tá feliz. Não importa nada que acontece com a roupagem de combate chamado o nosso uniforme corpo físico. Por quê? Porque ele acredita na vida imortal e eterna. E se Deus permitiu que ele sofresse o que está sofrendo, há uma necessidade. Há uma confluência total e absoluta com os ensinos do Cristo, em viver na prática, em exercitar essa prática. Então esse batismo, no sentido de identidade, ele ocorre transformando os sentimentos. Ele não ocorre simplesmente porque gostamos de falar que somos cristãos. Gostamos de falar que estudamos o cristianismo. Ele necessita que exista ali dentro do nosso mundo íntimo o conflito. Como Jesus mesmo disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Em que sentido? Do conflito, a divisão. Ei, peraí, eu não quero mais ser egoísta. Ei, peraí, eu não quero mais ser orgulhoso. Peraí, isso tudo antigamente eu corria para isso. Eu queria ser mais vaidoso, ser mais orgulhoso, ser mais egoísta. Eu queria prosperar no mundo físico em detrimento, ou seja, em prejuízo de todos que estão à minha volta. Mas o que a gente descobre quando vai estudar os ensinos do Cristo? Que é justamente o oposto. Se é justamente o oposto. E ouvimos essas informações, aceitamos como verdade, vamos ter que exercitar essas verdades em nossa forma de sentir o dia a dia. Então, aqui eu falo muito, né? Então, vou deixar aqui agora a cargo. Se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade para fazê-lo. Alguém? Deixa eu só situar um pouquinho, já que a gente vai fazer a continuidade, estamos no mais então, só para situar um pouquinho, nós estamos no capítulo 1º, tratando justamente da sequência de raciocínios sobre se há espíritos. À primeira vista parece uma bobagem, que Kardec está tratando isso de uma maneira, poxa, mas eu já acredito em espíritos, vou pular esse capítulo. Não recomendo a gente fazer isso, porque vale a pena a gente saborear e absorver o raciocínio aqui elaborado, porque ele vai evidenciar linhas de pensamento. E vamos entender que, na verdade, o Livro dos Médiuns, retornando a essa repetição, vamos repetir isso algumas centenas de vezes. Os fenômenos que o Livro dos Médiuns estudam são fenômenos medioanímicos.
Ou seja, capacidade do médium, em termos de comunicabilidade, e ao mesmo tempo capacidade da própria alma, do próprio espírito no estado de encarnado. Kardec separa para todos nós o conceito da palavra alma, definindo que é todo e qualquer espírito que está na condição de encarnado. Isso está no Livro dos Espíritos, mas não tem problema, a gente vai fazendo um repeteco aqui. Mas nessa parte inicial, nós vamos observar o raciocínio de Kardec, observando, na visão dele criteriosa, os fenômenos. Ou seja, alguém encarnado observando os fenômenos. E existem diversos recursos da literatura espírita, por exemplo, a própria série de André Luiz, que detalha e explica os recursos e os fenômenos naturais, ok? Nada não natural. Naturais dessas comunicabilidades ou do olhar de quem está desencarnado para o encarnado. A série André Luiz é o espírito André Luiz fora do corpo físico, ditando o que ele observou, vivenciou, através da mão maravilhosa lá e sensata e extremamente fiel de Chico Xavier, os detalhes dos episódios de tudo que ele vivenciou no dia a dia, das convivências mais variadas, inclusive detalhes da parte mediúnica. De tempo em tempo nós vamos citar aqui nos capítulos mais à frente que são mais pesados de entender. Mas aqui Kardec, na grande capacidade dele, ele vai narrar uma série de eventos e uma série de profundos processos de raciocínios lógicos que é essencial para todos nós. Por quê? Quem vai se comunicar, por vezes, não sabe que é um espírito. Muito menos sabe que desencarnou. Ele deixa o corpo físico, olha para ele mesmo, ou seja, olha para o corpo perispiritual dele, para o perispírito, para o corpo perispiritual, e eu estou vivo. Ele acha que está vivo. Mas essa pessoa vai se comunicar conosco através do pensamento. Essa pessoa... E quando eu digo isso, é porque a gente às vezes acredita que o preparo e o desenvolvimento mediúnico ele ocorre para a reunião mediúnica. Mas isso não é verdade. A verdade é que a mediunidade ela se processa em todos os minutos de nossas vidas, inclusive durante o sono. Durante o sono é possível, e como nós vamos depois apresentar isso em outros livros, há reuniões mediúnicas fora do corpo físico durante o sono. Mas para isso temos que estar preparados. Né? Ah, mas poxa, eu não quero esse tipo de tarefa, eu só quero ficar na vida do dia a dia, no bem bom e só viver a vida material. Ok, é uma escolha. Não tem problema nenhum. Deus é extremamente solícito em respeitar o nosso livre-arbítrio. Quer ficar brincando de bloquinho de montar, pode ficar, não tem problema nenhum. Ah, quantas encarnações eu quero fazer isso? 300. Não tem problema nenhum. A gente te espera, não tem pressa. Você é imortal. Só que as oportunidades vão passando. E as oportunidades que todos nós podemos compreender é bem clara. Quais são as chances, de novo, de nascermos perto de uma casa espírita, de um lar, ou de uma situação, de um grupo espírita equilibrado, de uma reunião equilibrada e coesa de um grupo coeso? Se pensar em todas as possibilidades de reencarnação no planeta. Então nós vamos entender que as possibilidades são pouquíssimas, raríssimas. Então quando elas ocorrem, para desenvolvermos um equilíbrio, um desenvolvimento realmente, como nós, espíritos imortais, desenvolvimento do estudo da mediunidade, não tem a ver diretamente com a doutrina espírita, ok? Temos que deixar isso claro. O Livro dos Médiuns vai tratar do fenômeno do espírito reagindo com outros espíritos no processo do pensamento. Como seu pensamento interage com a matéria e como seu pensamento interage com outros pensamentos. Esse é o aspecto importantíssimo sobre esse livro. Ele não necessariamente vai tratar e lidar com nenhum aspecto moral. Ele vai falar, se você tiver uma inclinação, um desejo sincero de se transformar moralmente, lhe será possibilitado trabalhos mais sofisticados. Mas isso vai de cada um, do interesse de cada um, do tempo, do momento, tudo se respeita. Então esse momento do capítulo 1, a espíritos, ele é muito importante. Porque muitos que vão se comunicar não sabem que desencarnaram. Não acreditam em espíritos, mas ele mesmo é um espírito. Mas como já sabemos, no princípio lógico da vida, a verdade não precisa de adeptos para existir. Ela existe naturalmente.
Ah, a luz do Sol é uma radiação eletromagnética, mas tem diversos outros tipos de radiações provenientes do Sol. Não importa que a gente não saiba que isso ocorra. Ele está ocorrendo naturalmente. E a vida se processa. Então, quanto nós mais amadurecermos o nosso conhecimento sobre cada detalhe da vida imortal, espíritos nessa condição de planeta de provas e expiações, melhor vamos compreender o quanto que o equilíbrio do nosso pensamento, o equilíbrio das nossas emoções guiam não só os nossos destinos, como também arrastamos ou não terceiros junto conosco num processo de mútua obsessão. Então vamos seguir aqui para o item. Kardec faz uma sequência aqui grande, então peço àqueles que não puderam acompanhar, não tem como listar aqui tudo, né? Estamos aqui no finalzinho, no desfecho do item 2. Então ele comenta assim, que não pôde acompanhar, não posso voltar para explicar isso tudo, mas existem os vídeos lá disponíveis no YouTube para cada um acompanhar calmamente, a gente absorver calmamente cada frase das explicações. Então vamos seguir. Mas, então, que vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhes suprimam os lugares especiais onde se afetivem. Esse aqui nós já lemos até... Mas esse aqui vale a pena repetir, ok? Eu vou ser um pouquinho chato que vale a pena repetir. Ele aqui está tratando o seguinte, não existe aquela discussão de céu e inferno, penas eternas, recompensas futuras, eu faço um pouquinho do bem ali na frente e eu vou ser premiado, poxa, eu vou para um lugar maravilhoso, essas ideias fantasiosas que surgem. Então Kardec vai trazer agora aqui uma visão mais complexa, o que seria uma felicidade maior, né? Que vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhes suprimam, ou seja, está tirando do bojo das possibilidades os lugares especiais onde se efetivem. Ou seja, no raciocínio anterior aqui de Kardec, ele deixa claro, não existe em cima nem embaixo. Se você está fora do planeta, inclusive, ou no planeta, você sabe que o planeta Terra está girando em torno do Sol. Como assim em cima e embaixo? Ah, mas tem que ser um lugar bem quente, onde tenha sofrimento. Aí ali eu acho que é um lugar de provas e expiações, muita dor, Ué, então você tem que entender que o Sol tem uma temperatura milhões de vezes superiores ao núcleo do nosso planeta. Então o Sol seria uma zona de sofrimento? Então, como suprimindo do raciocínio essa questão de lugares circunscritos, né, de penas e de recompensas, tirando isso de lado, aí ele comenta, notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas, a falta de acreditar, né, incredulidade, provém geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis, ou seja, inaceitáveis. Dizer em vez disso, aí vem um pensamento muito mais profundo do que seria o conceito de felicidade. Dizei em vez disso que as almas... Perdão. Pulei aqui um pedaço. Repetindo. Dizei em vez disso que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça. Claro, seu mundo íntimo está contaminado com todas as suas ações. Todas as ações é uma lei de causa e efeito. Como que Deus promove a lei de justiça, amor e caridade? Especialmente o aspecto de justiça. Ele deixa que todas as ações que nós executamos fiquem circunscrito no magnetismo que compõe o nosso perispírito. Então em nós mesmos, está em nós mesmos. Então ele diz, dizer em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça. Que a sorte, ou seja, essa condição especial, lhes está subordinada ao estado moral. Não simplesmente por uma escolha. Que a reunião das que se votam mútua simpatia e são boas,
representam para elas uma fonte de ventura. É óbvio que gostaríamos e gostamos sempre de estar próximos daqueles que nos são caros aos nossos corações e que são de extrema simpatia, nos tratam com extrema estima, e ainda mais se elas são bondosas. Então é uma forma de visão de recompensa futura completamente diferente. E ele continua que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem, ou seja, conseguem distinguir coisas que as almas grosseiras não distinguem, e toda a gente compreenderá sem dificuldade. Dizei mais que as almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam por se melhorarem, e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Que os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, tendo boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar, favorecer, pela execução de seus desígnios, os seus projetos, em todo o universo, que se sentem ditosos, ou seja, felizes, com o desempenho dessas missões gloriosas. E lhes tereis dado a felicidade um fim mais útil e mais atraente, do que fazendo-a consistir, ou seja, se basear, numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade. Dizei, finalmente, que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. E isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus, do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Ainda uma vez, aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir. Então Kardec, somente um parágrafo, ele faz um resumo do que seria essa recompensa futura. A recompensa futura é progredir, é evoluir, é transformar o nosso mundo íntimo. O que significa edificar o reino de Deus em nossos corações? É transformar a nossa forma de sentir a tudo à nossa volta, estando no corpo físico ou não. Ou seja, esse conceito de felicidade que Kardec trata aqui e explica é extremamente mais elaborado. Aqueles que se têm aparência de demoníacos, de espíritos com aparência de demônio, o demônio existe, a pessoa... Não existe esse conceito. Se buscarmos o histórico, a origem das palavras, vamos nos surpreender que mesmo na Bíblia, a palavra demônio, se você buscar a origem, a raiz dessas palavras, vamos compreender, é aquele que é contra, aquele que é contrário a alguma coisa. Toda vez que você, vamos sair, para nos divertir, para ser um ambiente alegre, e você entra naquele pensamento, naquela vibração do contra, porque alguma coisa não está te agradando, e a pessoa fica lutando do contra, era isso que se atribuía naquele período, naquela época, no vocabulário hebreu, essa palavra, o demônio. Então, é aquele que é do contra. Então, é óbvio que existem espíritos que são contrários ao bem, que são contrários ao progresso, mas é temporário. Hoje ele está contrário, amanhã ele tem condições de galgar evoluções incríveis, como Kardec comenta aqui. Dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus. O mal é um vírus. A pessoa está contaminada, ela não consegue se libertar mais. O pensamento dela está totalmente dominado por essas vibrações que ela mesma alimentou, e é a herança dela. E ela vai ter que trabalhar para se reequilibrar.
ainda não purificadas. Ele deixa claro, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. Então aqueles que eram grandes inimigos, no futuro, sei lá quantos milhares de anos, estarão o quê? Espíritos de luz, um do lado do outro. E aí, lembra que eu te persegui? Caramba, foi mal, cara. Coisa horrível, né? Vivia fazendo de tudo para atrapalhar a tua vida, transformar a sua vida num total desatino. Mas eles não vão mais se identificar com essas personalidades. Nós não nos identificamos mais, nós abandonamos aquela personalidade porque criamos pela vontade, ele deixa bem claro, criamos pela vontade e pela lógica. Se você está em contato, está ouvindo, ou seja, está absorvendo os ensinamentos do Cristo, que é o exemplo máximo de bondade, de afabilidade, doçura que existe, que viveu na Terra, nosso modelo, fica claro que não tem como, não tem lógica, nem bom senso que possa admitir outro tipo de benefício futuro. É isso que Kardec está tratando para a gente. Agora, o que é importante para todos nós que somos conscientes que somos espíritos imortais e que também participamos no dia a dia, não só na reunião mediúnica, exercendo a mediunidade, exercendo a condição médio-anímica, ou seja, mediunidade, intercâmbio com outras inteligências, com outros pensamentos e características anímicas da alma, percepções da alma, né? Então, o quanto que esse conceito influencia? Nós temos que estar buscando esses mesmos princípios. Nós temos que estar fundamentado, uma pedra basilar para formar um edifício. Nós temos que botar uma pedra lá gigante. Qual? A nossa consciência do que é essa recompensa futura. O que é esse conceito de felicidade? Quem são aqueles que são bondosos? Eles trilharam o caminho. Eles já trilharam esse caminho do processo de evolução, de evoluir. Então, quando você pensa assim, poxa, será que esse irmão, esse espírito desencarnado não vê que eu estou sofrendo horrores? Será que ele não tem um pouquinho de piedade? Porque talvez ele nunca passou por isso. Foi por isso, né? Não, é um pensamento equivocado. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E todos tiveram que galgar a evolução. Ou seja, esses chamados anjos, espíritos superiores, espíritos de luz, ou como quiser classificar, são almas que galgaram o último degrau da escala evolutiva. Já não tem nenhum tipo de eco dentro do coração deles, nada de egoísmo, nada de orgulho, muito menos vaidade. Mas se você for buscar, tudo que ele se debruça em fazer é de benevolência para com todos. Indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não importa o que aconteça com ele, pode ofender, pode fazer o que for. Ele está num padrão vibratório eterno de perdão. Esse é o diferencial. Não é mais algo que ele vai um dia passar a sentir com naturalidade. Não, ele já sente isso tudo com naturalidade, de tanto que ele exercitou isso em diversas missões, em diversas situações. Alguém quer falar alguma coisa aqui desse parágrafo, que eu acabei falando demais? Alguém? Então, já entendemos então, todos nós que estamos no corpo físico, que estamos matriculados na escola do Cristo, que estamos realmente com o coração voltado, querendo transformar o nosso mundo íntimo, sabemos o que nos espera como recompensas futuras. É nesse sentido. O estado moral será diferenciado. O nosso próprio conceito de felicidade vai ser um conceito mais nobre e não simplesmente felicidade da terra em satisfazer as nossas necessidades. Isso não é felicidade. Isso é satisfação corporal. Satisfação da vestimenta. Todo mundo entende, existe um período para tudo. Só que chega um momento que você quer mais. Isso não basta.
Você pode ter o do melhor e você não encontra essa tal felicidade. Então, como buscar uma felicidade se a gente não sabe o que é? E como preservar essa identidade de que no futuro vamos encontrar uma felicidade se a gente não sabe qual é? Então, essa felicidade é nesse sentido. E quanto mais o médium, ou seja, todos nós, tivermos consciência disso, não vamos ficar sendo enganados. Porque muitos são enganados. Né? Podem prometer mundos e fundos, dizendo por comportamento mental, e temos que entender isso, todo o processo de comunicação é mente a mente. Então nada impede de eu criar na minha mente, a partir das ilusões de cada um, e amplificar essas ilusões. Olha, a pessoa acha que vai para um lugar que é um prédio de pedra vitrificado e não é, lá no final ela vai estar num trono. A pessoa, o desencarnado, vê o pensamento do outro e vai estimular essa ideia distorcida. Então, quanto mais estivermos consciência do qual é o conceito de felicidade que Kardec vem abordando, melhor vai fundamentar não só o nosso desejo central, como também o que? Vai nos blindar dos pensamentos distorcidos. Vamos perceber que é um pensamento distorcido e que não existe verdade naquele pensamento. E não tem problema. Nós passamos por milhões de informações diariamente que não tem nada de verdade. E nem por isso afeta o nosso mundo íntimo negativamente. Estamos sendo adestrados a estar em contato com diversas inteligências, mas temos que entender qual é o objetivo individual que cada um tem. Não, o meu objetivo individual é ter uma fonte de ventura, no sentido da presença de pessoas que nos são simpáticas e que são boas. Agora, se são boas, está no plural. Eu que estou me auto-incluindo, eu tenho que ter bondade para com todos. Senão, eu não estou nesse grupo. Então, automaticamente, já sabe o que a gente tem que purificar. Então, deixamos bem claramente, não importa o quão equivocado é o espírito desencarnado, não existe penas eternas. Deus não criaria alguma coisa para depois destruir. Não é assim que funciona. Não o aspecto da inteligência. Alguém pode dizer o seguinte: mas eu sei que a matéria ela tem um momento em que ela vai se destruir para dar espaço para outra coisa, para outra situação. Não, não é isso. As inteligências não. O corpo físico sim, aquele país, aquele planeta, mas não falta planeta no universo. Então, essa doutrina que dá, ou seja, aquelas que criam um conceito de que alguém foi criado para o mal e para o mal destinado eternamente, é uma visão infantil. É uma visão criada para colocar que o mal está externo a cada um de nós. É gostoso a gente ouvir isso dessa maneira. Poxa vida, eu fiz tal coisa, eu te ofendi, porque alguém me intuiu para fazer o mal para você, eu te fiz o mal, mas não fui eu não, tá? Foi o desencarnado que fez o mal. Eu não concordei muito com ele não, mas no final, né, ele acabou exercendo a vontade dele. Não é verdade. Nós coadulamos, ou seja, nós somos copartícipes daquela linha de pensamento. Esse é o problema. Às vezes, sim, o mal, nós estamos concordando com eles, na nossa forma equivocada e retorcida de justiça. Então é muito importante para todos nós, médio ostensivo ou não, aonde formos com o nosso pensamento, estejamos no corpo físico ou fora do corpo físico durante o sono, a termos consciência de como devemos observar cada fato, sem julgar, sem condenar. Primeira coisa que a gente tem que pensar: peraí, Jesus pulou na frente e falou: não pode mais. Fez isso? Não, deixou a pessoa cometer o equívoco. Se deixou a pessoa cometer o equívoco, o irmão desencarnado ou o encarnado, ambos que participaram, inclusive quem lucrou com o mal, também terá ser obrigado no futuro a reequilibrar aquela situação. Será dada essa possibilidade. Então vamos prosseguindo aqui nessa mesma linha de pensamento aqui de Kardec. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens despojados, ou seja, desprendidos do invólucro corpóreo. A pessoa deixou a roupagem, aquela vestimenta mais grosseira e continuou existindo. Aquele princípio inteligente continua existindo.
quando eu desencarnar, eu vou me tornar uma pessoa, um espírito tão bom. Não, você vai ser exatamente como você está agora. Exatamente. O que você gosta de fazer que não tem a ver com matéria? É o que você vai estar fazendo do outro lado. Que tipo de informação você gosta de perseguir? Informações de bondade ou informações sobre crítica, de brigas, de críticas, de julgamentos? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas hipotética lhe seria a existência se fossem seres à parte. Ou seja, seria uma coisa mais de hipótese achar que Deus criou esses seres alheio à criação, à parte da criação. Como muitos teóricos criam essas identidades doidas para poder justificar. Não, os anjos foram criados anjos. E os espíritos, que somos todos nós, vamos passar pelas dificuldades. Eles não, já foram criados puros. Ué, que história é essa? Me cria puro também, né? Então é isso que ele está falando, que mais hipotética ali seria a existência, se fosse seres à parte. Seria mais hipotético ainda. Então, se porém se admitir que há almas, necessário também será se admitir que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Esse aspecto é importantíssimo. Se todos nós reconhecemos e compreendemos as nossas identidades como sendo almas pensantes, ou seja, almas no sentido de espíritos com a vestimenta da farda. Estamos com a vestida farda. É o corpo físico. Nossa farda é o corpo físico. Estamos com a vestimenta do treinamento, do combate, no exercício da matéria. Ué, se nós aceitamos que existe isso, necessariamente esse princípio inteligente tem que ir para algum lugar. Então, é o que ele argumenta da existência dos espíritos, simplesmente porque as almas existem, né? Se as almas existem, óbvio que os espíritos irão existir. Se se admite que as almas estão por toda parte, ou seja, será necessário que se admita o quê? Do mesmo modo que os espíritos estão por toda parte. Então, possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Então, não teria como você negar. Não existe espírito. Ué, então tudo bem. Se você quer negar que não existe espírito, então você também não tem alma. Você não existe sua alma. Né? O seu princípio inteligente não existe. Então, ou seja, é impraticável. Pelo princípio lógico, dedução lógica que Kardec elabora, ele deixa bem claro, já naquela época, sem muitos recursos, que é possível, sim, explicar esse fato. Ou seja, vão ter espíritos desencarnados que não vão acreditar que desencarnaram e que são espíritos. Ele continua vendo o corpo perispiritual, ele acha que está encarnado. E fica difícil explicar para ele. Mas, ao mesmo tempo, temos que entender, quando nós, médiums, estamos em processo de comunicação, mente a mente, o campo vibratório, o campo mental, a formação do pensamento dele vai interagir com o nosso de tal proporção que é possível que quase que a gente concorde. Não, você não precisa concordar. Você aceita aquela opinião, inclusive sem criticar, sem afronta, mas mantendo a sua estabilidade como individualidade e respeitando aquele outro pensamento. Né? Alguém quer comentar alguma coisa mais do fim do desfecho do item 2? Eu vou avançar para o item 3. Alguém? É mais como isso que você falou, é o viciado. Ele recebe aquela mensagem que tem o irmão ali pedindo, e ele está naquela luta ali, ele não quer, por mais esforço que ele faça, às vezes ele acaba não conseguindo existir. O que acontece? Todos nós, à medida que vamos entendendo isso, o nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, se você acredita fielmente que você não é um espírito, que espírito não existe, inclusive quando está fora do corpo físico, que às vezes vem alguém para ampará-lo, às vezes até um parente, ele se nega a ver um parente, porque o parente já morreu, o parente não existe mais. Então nós vamos estar interagindo com essa linha de pensamento.
E é natural, temos que respeitar, é totalmente natural. Não temos que ficar com o pensamento, com o ideal de achar que durante um processo de comunicação mais intenso, mais elaborado, que tem que ser o máximo de fraternidade, o máximo de carinho, o máximo de zelo, porque é uma mente, às vezes, que pode estar num processo altamente perturbável, a ponto de ele só conseguir ouvir alguém encarnado. Esse é o grande dilema. Às vezes, na mesa mediúnica, ele só vai conseguir ouvir a voz ali mecânica. A voz mecânica que varia a pressão da atmosfera, e essa variação de pressão da atmosfera, ele aceita receber essa percepção. Não aceita perceber o sexto sentido dele, que todo mundo tem, que é a percepção dele anímica. É como se ele desligasse a percepção dele anímica. Ele não quer ver ninguém fora do corpo físico. Tem gente que fala assim, você quer ver algum espírito desencarnado? É só você desencarnar que você vai ver espírito. Isso não é verdade. Você vai continuar vendo e acreditando que todos são materiais, que ninguém é espírito. Porque você vai ver do mesmo nível da sua faixa vibracional o que? O mesmo corpo perispiritual. O mesmo nível de perturbação que você mesmo assimila. Então, nem ajuda... Sim, desculpa. É o que eu determinei, é o que eu quero, né? Sim, exatamente. O médium, ele tem que estar munido de bastante informação e bastante carinho para com esses irmãos, e que paulatinamente ele possa perceber a situação dele. Porque tem irmãos que de repente são rapidamente expostos a essa verdade e a pessoa acha que enlouqueceu. Ou seja, o espírito desencarnado, por estar desencarnado, por estar vendo outros irmãos desencarnados, ele pode criar um processo ainda mais complexo de obsessão natural, entendeu? Então temos que entender que estamos lidando com outras inteligências no processo de comunicação. E essas inteligências vão perceber as vibrações de cada um de nós. Mas peraí, existe uma base de raciocínio que a pessoa fundamenta e que ela acredita? Eu já comentei aqui na sessão anterior, no estudo anterior, de uma pessoa que havia desencarnado, extremamente materializado, era uma pessoa católica praticante, a pessoa desencarnou, fora do corpo físico. O primeiro movimento dele foi reclamar de tudo que estava acontecendo, essa situação toda perturbada que ele estava criando, e o pior, ele criava perturbação para ele mesmo, não tinha ninguém perturbando ele não tinha ninguém obsidiando ele, era ele obsidiando ele mesmo, criando uma realidade paralela que ele acreditava que era verdade, porque a mente nossa, todos os nossos pensamentos, manipula semimatéria, nós plasmamos o nosso pensamento, e isso se amplifica fora do corpo físico. Há uma dilatação dessas possibilidades. Se elas são distorcidas, vai ser pensamento distorcido, não tem problema nenhum. Então, qual o problema dessa história toda quando ele falou isso? No final ele estava falando o seguinte, brigando com quem estava perto dele, dizendo que ele queria uma audiência com Deus. Quero uma audiência com Deus, quero fazer a reclamação. Então, assim, a gente tem que olhar com muito carinho e muita atenção, que não tem problema nenhum a pessoa ter esse tipo de pensamento, esse tipo de postura. Mas ela está desencarnada. Ela está em outra situação. E aos poucos ela vai absorver essas novas realidades. Por vezes a pessoa tem que passar por um tratamento. Ela vai ficar cansada, porque ela tem uma consciência que está no corpo físico ainda. E ela está viciada, ficar X horas em vigília e X horas dormindo. Então ela vai sentir cansaço, ela vai sentir fome, vai sentir sede, porque ela está altamente materializada. Ela acredita de pé junto que não desencarnou. E essa consciência absoluta de que acredita que o que está acontecendo é a verdade, é o problema. É uma forma de obsessão. Obsessão no seguinte sentido, no sentido de não é nem simplesmente uma fantasia. A pessoa está altamente criando uma realidade paralela que não existe, mas que ela está plasmando daquela forma. Esse é o ponto capital, né? Aí vamos seguir então aqui para o item 3. Isto não passa, é certo, de uma teoria mais racional do que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria
que nem a razão nem a ciência repelem. Ou seja, nem o método científico e nem a razão pode repelir esse tipo de conhecimento, esse tipo de abordagem que Kardec colocou. Tanto é que ele, usando o princípio de argumentação científico da época, e também persiste até hoje, você vê que ele se sustenta, o argumento se sustenta. Temos que lembrar que a maioria dos teoremas da ciência surgiu de teorias. Só foram possíveis serem provados experimentalmente depois. Então ele prossegue. Agora a parte experimental. Acrescente que, se os fatos a corroboram, ou seja, a comprovam, tem ela por si a sanção, ou seja, a concordância do raciocínio e da experiência. Então os dois se coadulam, né? Ou seja, estão em concordância plena. O quê? O raciocínio implementado aqui, né? E a experiência. Ué, se eu faço um experimento e bate certo, então está tudo certo. É assim, inclusive, que a ciência hoje da Terra funciona. Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas, que assim constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Então não foram uma ou duas comunicações ou duas circunstâncias que Kardec analisou essa consciência, né? Essa existência e sobrevivência dessa alma. Ele percebeu e inclusive faz uma classificação desses espíritos, né? Que a gente vai no futuro estudar isso com mais detalhes. Então ele continua. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida assenta na ignorância. A ignorância aqui no sentido de estar ignorando, né? Ignorando algo. Tá? Aqui estar ignorando algo. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Figuremos, primeiramente, o espírito em uma união com o corpo. Né? Figuremos, ou seja, imaginemos como observemos essa figura, essa condição do espírito em união com o corpo físico. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma vestimenta, uma veste, que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro. A que damos o nome de perispírito. Então, mesmo na evangelização infanto-juvenil, como que se explica perispírito? Comenta-se da laranja. A casca mais externa, mais bruta, mais grosseira é o corpo físico. A casquinha branca da laranja é o perispírito, que inclusive na laranja se chama perisperma, essa casquinha branca, o nome dessa casquinha. E o sumo da laranja, todos os favinhos, com todos os líquidos que todo mundo persegue. O que é aquilo ali? É o princípio inteligente, é o espírito. Então ele prossegue. Esse invólucro semimaterial, aqui a dificuldade é de estabelecer uma palavra para definir essa matéria, mas é matéria. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, ou seja, tem braço, tem dedos, replica-se célula a célula com o corpo físico, constitui para o espírito um corpo fluídico. Novamente, questão de palavra aqui, corpo fluídico no sentido não de líquido, mas sim de propriedade maleável, o quanto é maleável. Então, o fluídico aqui é nesse sentido, que flui, que consegue se expandir, se modificar. Então, retornando, esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana,
constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível, do ponto de vista de quem está encarnado, no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria, esse princípio inteligente? Por ser fluídico o seu corpo? Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarefeitos fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? Aqui é fantástica a observação de Kardec. Já estava bombando, né? Grande expansão os conhecimentos nesse século sobre que foi feita a obra, em que com relação às propriedades elétricas. Depois vamos trazer um pouquinho mais sobre isso, para poder a gente expandir o nosso pensamento em relação a isso aqui. Então ele comenta o seguinte: ora, se é tão rarefeito assim, e é tão incrível, como que pode algo extremamente imponderável? Do que ele está falando aqui com relação à eletricidade? Vamos comentar aqui rapidamente. Se a gente pegar um ímã, pode ser ímã permanente, um ímã elétrico, ou seja, que foi dada a propriedade de magnetismo para esse metal. Se pegarmos esse campo magnético e acelerarmos ele contra um filamento, ou seja, estamos aplicando força, rotação, contra um filamento de cobre, cobreado, ou seja, eu estou botando um campo elétrico, passando numa certa rotação, numa certa direção, aplicando uma força, ou seja, um torque para girar alguma coisa. O que acontece? Se produz corrente elétrica. Só que o que todos nós esquecemos é que a ciência não sabe o que está fluindo do ímã. Não se sabe até hoje ponderar, mensurar o que está fluindo dentro de um campo magnético. Não é elétrons. Esse é o problema, não é elétrons. Mas esse campo magnético, esse algo que está fluindo, saindo do Polo Norte para o Polo Sul, que é o campo magnético, ele, de certa forma, interage com a matéria e, numa certa dada aceleração, ele produz corrente elétrica. Ele produz eletricidade. E existe uma mensagem de Emmanuel, em um dos prefácios, se eu não me falha a memória, já me falhou a memória, ele comenta que isso é uma semimatéria, não é uma matéria especificamente. Por isso que a gente não consegue ponderar, medir, dizer, tem tantos mols, tem tantos elétrons, a gente não consegue ponderar o campo magnético em si. Ele não é uma matéria. Ele está reagindo como uma semimatéria. E o princípio inverso a gente já sabe, né? Se a gente aplica uma corrente num filamento elétrico, num campo magnético, no ambiente de um campo magnético, numa certa orientação, o que ele produz é o torque. É o princípio do motor elétrico. Então aqui está falando do princípio do gerador elétrico e do motor elétrico. Ora, se a gente compreende que uma semimatéria, que ele está comentando aqui, mais rarefeitos esses fluidos, podem interagir com a matéria e gerar eletricidade, por que os espíritos não podem interagir? E esse exemplo do campo magnético da geração elétrica, nós vamos usar ele até o fim do livro. Então depois eu vou mostrar um pouquinho de uma animação, alguns exemplos físicos, para a gente entender bastante isso, como se produz energia elétrica nesse planeta, como que é essa interação. Porque ela provém de uma fonte não material, ela provém de uma fonte semimaterial. Essa que é a parte linda da eletricidade. Então ele continua. Não é exato que a luz, imponderável, exerce ação química sobre a matéria ponderável? Então, à medida que formos estudando cada vez mais sobre a luz, vamos entender que ela interage molécula a molécula, com cada molécula, não só do nosso corpo,
Porque ela é uma onda eletromagnética. Mas ao mesmo tempo que ela é uma onda, também é uma matéria. Existem pacotinhos, envelopes ali chamados fótons, que bombardeiam a matéria. Então, ele comenta, não é exato que a luz imponderável, porque existe ainda diversas questões para se estudar e evoluir sobre a luz visível e a luz não visível, ou seja, a onda eletromagnética, exerce ação química sobre a matéria ponderável. Ela exerce uma ação química. Você pode agitar as moléculas de um elemento químico somente com luz, inclusive com outras faixas de frequência. Como sabemos, inclusive as radiações ionizantes. O que são as radiações ionizantes? Todo mundo aqui já fez raio-x. Não fizemos raio-x? Como é que alguma coisa atravessa o nosso corpo? Isso é importantíssimo para a gente, para entender que nós somos mais feitos de vazios do que de matéria. Esse grau de compactação, a própria teoria do materialismo antigo, né, do século XVII, do século XVIII, ela se autodestruiu pela própria evolução da ciência, com as radiações ionizantes, principalmente as ionizantes. Como é que você pode botar raio-x chegando, e é por isso que o nome dele é X, né? Porque não se sabia o que era, chamou de raio-x. O X é tipo, sei lá, chama de X. Eu não sei o que é esse raio. Né? Uma natureza de um novo estado da matéria. Tem um estado da matéria ali, tem alguma coisa que interage com a matéria. Então, quando o raio-x bombardeia o nosso corpo, ele arranca elétrons do nosso corpo. E esses elétrons que são arrancados do nosso corpo é que impregnam o filme fotográfico. Então, o raio-x, ele interage com a nossa estrutura atômica do nosso corpo. Mas a gente já se acostumou com isso. E aí, tá com dor no braço? Acho que quebrei o braço. Eu vou ali tirar um raio-x. Bom, você está submetendo ao seu corpo físico a uma radiação ionizante. Ionizante no sentido de arrancar elétrons da sua constituição atômica. Claro que o organismo se reestrutura, se reabilita, e é lógico que a dosagem é pequena. Mas temos que entender, aquela radiação ionizante nós não enxergamos. Ela não é visível. Ninguém nunca viu. Eu nunca vi alguém ir tirar raio-x e falar assim, eu vi o raio-x. Não tem como ver. Não está no nosso espectro visível. Nós não enxergamos. Ok? Zé, Sim. eu hoje passei por uma experiência na sala do passe bem parecida com o que você está falando aí. Eu fui dar passe Sim, sim. Porque, por exemplo, você está vendo pela sua percepção anímica, a percepção anímica. É a sua sensibilidade com a alma percebendo alguma coisa diferente. Aqui ele está falando um pouco até mais. Ele está falando do quem está desencarnado, fora do corpo físico, manipular semimatérias e interagir com matéria física. Ele está chegando a esse ponto. Então, ele está deixando dois exemplos fortíssimos para a gente. Ué, você não acredita em eletricidade? Ué, como é que gera eletricidade? Todo mundo só usa, né? A gente só usa. A gente não quer saber como ela é produzida. Mas é um fenômeno lindo. Não sei se é no Obreiros de Vida Eterna, não sei qual foi o... Eu vou me lembrar até o final qual foi o livro em que... É ele mesmo, é o Obreiros mesmo. Obreiros de Vida Eterna, né? Raios, ondas e pensamento. Raio, ondas, vibrações e pensamento. Eu tô lembrando agora. Emmanuel, caramba, ele bota um prefácio, cara, uma carta ali que você fica assim, Jesus. Capítulo 19. Isso. Olha esse capítulo. Exatamente. Então, ele fala em detalhes que o imã que a gente tem, que cola na geladeira, um pouquinho antes de colar, o que está fluindo ali que está gerando aquela atração? Não é matéria.
Não é matéria física, como a gente conhece aqui, o que a gente classifica como matéria no seu estado, nos estados conhecidos, né? Gasoso, líquido, sólido, plasma. Não é plasma, é uma semimatéria, ou seja, alguma coisa não matéria. Mas interagindo esse campo com a matéria, principalmente o material mais condutor elétrico, maior condutor elétrico, ele gera corrente elétrica. Ele gera corrente elétrica, ampere. Ele gera ampere. O ampere vai viajar vai ter energia viajando, fluindo, elétrons fluindo naquela matéria. Elétrons a mais do que a constituição atômica daquele material. Agora, o que é aquela semimatéria e como ela interage, não se sabe. Ora, mas você aceita que forma eletricidade dessa semimatéria com a matéria e vai acreditar que não vai existir outra semimatéria interagindo? É nesse sentido que está falando. É ainda... Tanto no corpo, Sim. Tanto no corpo do encarnado como desencarnado tem essa semimatéria, Sim. essa eletricidade. Sim, sim. Vai existir em similar esse fluido rarefeito, né? Esse perispírito manipulando outros fluidos, ele pode sim interagir com a matéria. Por exemplo, Kardec, quando fazia várias perguntas sobre as mesas girantes, ele perguntava: é o espírito que levanta a mesa com o braço? E a espiritualidade superior responde: não é o braço. Não se move com o braço. Ele move com o pensamento. Ele não tem mais corpo físico. Só aquele espírito altamente embrutecido, ele vai tentar movimentar as coisas e agir com o corpo físico perispiritual. Mas não existe, não é assim que funciona. Isso não se processa assim. Ele precisa de energias, de ectoplasma. Depois a gente vai entender de onde vem a origem dessa palavra, ectoplasma. Ele precisa desse fluido que médiuns possam liberar, igualmente que as plantas liberam. Não só quem está no corpo físico mais animalizado, mas igualmente em plantas. Plantas podem liberar igualmente. E, claro, como nós já estudamos no estudo sistematizado, pode ter doação de fluidos altamente superiores, mais rarefeitos, mais puros, de entidades, de espíritos mais superiores, que pertence a ele, que ele sabe manipular diretamente do fluido cósmico universal. Ok? Mas aí estamos dando uma volta danada. Vamos voltar aqui para o que Kardec está falando. Se nós aceitamos uma semimatéria que todos nós temos em nossas mãos, quem não mexeu com ímã aqui na Terra? Todo mundo já mexeu com ímã de geladeira, com algum tipo de ímã. Ué, você acredita, você aceita que essa semimatéria possa induzir corrente elétrica num fio elétrico? Ué, então por que você não vai aceitar que outros tipos de fluidos, outros tipos de semimatéria possam interagir com a matéria? Então, igualmente, ele comenta sobre a luz. Hoje estudamos, fazemos pesquisa sobre as moléculas. Como é que você faz análise química da molécula? Você bota aquela molécula para vibrar com uma faixa de frequência da luz. Quando você bota aquela região, aquela amostra para vibrar numa certa frequência, você pode ler a frequência de volta. E aí você sabe qual é aquele componente químico. Então, são técnicas hoje científicas que se utilizam das propriedades da luz, ou seja, essa propriedade eletromagnética. E ele já comentava, ele já sabia disso. Não é exato que a luz, imponderável, a gente não consegue ponderar, medir, né? Exerce ação química, ou seja, reage com os componentes químicos. É isso que está querendo dizer aqui. Reage com os componentes químicos sob matéria ponderável. Ué, se a luz é imponderável, está reagindo com alguma coisa ponderável, estamos aceitando, por experimentação, por experiência própria, que isso existe. Então ele persiste e prossegue. Suponhamo-lo, todavia, formado de matéria elétrica, ou de outra tão sutil quanto esta. Porque, quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria? Então ele vai o pensamento de Kardec vai mais flexível ainda. Ele se permite enxergar de uma maneira muito mais flexível do que todos nós. Por que aquela vontade, em manipulando uma propriedade idêntica à da matéria,
ela não pode ser dirigida pela vontade, né? Por que não poderia? E pode, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse trecho? Nós vamos voltar nisso aqui, ok? Nós vamos voltar nesse modelo de matéria, porque nós temos que começar a olhar para o mundo como realmente ele é. E o que nós estamos vivenciando hoje no dia a dia, nós estamos muito assim sensoriais a partir do que a gente é capaz de enxergar. Mas a gente não consegue aceitar que nossos olhos não conseguem enxergar tudo que existe, né? Nós não enxergamos raio-x, nós não enxergamos raio gama. Até mesmo quando a gente olha aqui para o monitor, você está olhando essa cor amarela, você está vendo essa cor amarela no seu monitor. Você olha para isso aqui e você acha que isso aqui é uma cor fixa amarela, mas na verdade são vários LEDs tão pequenininhos e com cores misturadas que ela sabe que o tamanho do LED pequenininho, os nossos olhos não percebem, misturam as cores. No próximo estudo eu vou fazer um experimento simples com um microscópio. Eu mostro para vocês, eu boto o microscópio aqui na tela e vocês vão ver o LED. Microscópio de 400 vezes só de amplificação. Como nossa faixa de visão não tem capacidade de amplificar alguma coisa em 400 vezes, não tem essa flexibilidade no nosso globo ocular, a gente não enxerga. Igualmente, quando a gente olha para as estrelas, a gente não consegue ver todos os tipos de galáxias, porque nossos olhos não conseguem perceber baixíssima potência de luz. Então, compreendendo isso, é que Kardec está deixando bem claro. A natureza íntima do perispírito, é um tipo de matéria. E essa matéria, associada com outros tipos de energia, vamos aceitar que qualquer fenômeno do planeta, seja ele físico ou não físico, gasta energia. Tudo gasta energia. Ah, mas eu vi um espírito em tal situação. Eu não estava vendo nada, de repente vi um espírito. Gastou-se energia para que você pudesse ver aquele espírito. Nada ocorre sem gastar energia. Sempre vai consumir ectoplasma de algum médium, de alguma situação. Ah, então eu tive que ver, houve uma necessidade para eu ver? Sim, houve uma necessidade. E a maioria das vezes nós temos que buscar o nosso equilíbrio, de forma bem sensata. Fazer prece. Para quê? Para harmonizar o nosso mundo íntimo. Diversas pessoas, inclusive na mocidade, o jovem geralmente ele pergunta mais na cara de pau mesmo, né? Então, por vezes, nos perguntavam assim: por que eu tenho que fazer prece se Deus já sabe? Olha o raciocínio lógico da criança. Se Deus já sabe o que eu preciso, se tudo do meu destino está correto, por que eu tenho que fazer prece? Olha só o princípio lógico que a criança elaborou. Um jovem de 13, 14 anos. Aí você fica pensando assim, é profundo o que ele está pensando, né? Porque ele está pensando o seguinte, que a nossa relação com Deus é de pedir e receber. Ele acredita, pela conspiração de todo o conjunto lógico do planeta, toda a infraestrutura de educação do planeta, audiovisual, de vídeos, seja o que for, até mesmo de conceitos religiosos mal absorvidos, ele acredita que orar, que estar em prece, é simplesmente um pedido, é fazer um pedido, ou agradecer. Ora, se ele já sabe tudo que eu preciso e tudo que é necessário, eu não preciso pedir, eu só preciso viver. Mas aí a gente tentou explicar o seguinte: você está esquecendo uma parcela vital e importantíssima, que é o seu próprio mundo íntimo. O seu próprio mundo íntimo. Como é que você faz para se preparar para pular uma altura de 3 metros? Você pula de qualquer jeito? Da condição de repouso você sai correndo e pula? Não, você olha a distância, você se concentra, eu tenho que cair em pé, eu tenho que girar meu corpo, eu quero cair certinho em cima daquele montinho de areia. Você se acalma, você se desliga de todo mundo que está do lado de fora, falando que você vai cair, vai morrer, vai se quebrar todo, e depois você pula. É assim que todo mundo faz. Em todos os esportes, você se concentra em controlar ainda mais o seu corpo físico para a execução daquela tarefa.
Ora, se você faz isso nas tarefas vulgares, imagina nas tarefas que demandam do seu mundo íntimo um estado de mais calma, de buscar fontes inspiradoras e estar mais conectado com vibrações superiores. Porque nós somos basicamente uma grande estação de rádio, mas nós queremos nos comunicar com estações superiores para exercer as situações do nosso dia a dia, para adquirir mais força, mais resiliência, mais capacidade moral no enfrentamento dos nossos próprios desvios. Agora, vou buscar força onde? Em mim mesmo? Ou pior, vamos ficar nessa de orgulhoso, de não pedir ajuda porque fere o nosso mundo íntimo? Não podemos. Temos sim que fazer prece, porque a prece educa o nosso mundo íntimo. Esse é o grande divisor de águas. O que a prece faz? Você se coloca na condição humilde de pecador. Olha, eu não sei fazer isso. Eu não sei perdoar. Para mim é tão difícil fazer tal coisa. E aí fechamos com um exemplo importante que aconteceu com Chico Xavier. Eis o motivo da prece e da oração. Estamos falando de Chico Xavier, uma pessoa de altíssima envergadura moral. Então, independentemente, como todos nós somos médios, é essencial a todos nós buscarmos recursos da prece. Prece ao acordar, prece antes de dormir, para os trabalhos o que nós vamos realizar fora do corpo físico. Pedir ajuda, baixar a cabeça e falar: Senhor, me ajuda, que eu possa ir para locais que promovam minha melhoria moral, que me auxiliem, e não lugares que me algemam. Isso que você tem que pedir para se libertar, e não para lugar que se algema, senão você está num momento totalmente perturbado no dia a dia, agressivo. Eu quero ser mais agressivo, eu quero ter ideias de como melhor reagir mal com o próximo. E vamos seguir para essas regiões, esse é o problema. Durante o sono, pedi e obtereis. O nosso desejo central, a nossa vontade, ela é basicamente um grande campo magnético que atrai não só pessoas ao nosso pensamento, como o nosso pensamento é direcionado para regiões no qual nós concordamos. Então, queremos praticar o mal com alguém e você está sem criatividade para praticar o mal, vai existir milhões de espíritos e milhões de regiões no planeta de pessoas especializadas em planejar o mal. Não fique surpresos com isso. Isso vai existir. Agora, a motivação da prece é para que a gente possa tirar toda essa carapaça do orgulho, da vaidade, do egoísmo e falar: eu não sei fazer o bem. Eu não sei ser indulgente, tolerante com as imperfeições alheias. Me ajuda, Senhor. E por vezes vamos receber orientações preciosas. Olha, você tem que ser indulgente, benevolente e aprender a perdoar. É que a pessoa está do teu lado todo dia e que você não está perdoando e que você não está sendo bondoso. Quando Jesus falou: caminho, se me pedirem para andar 2.000 léguas, caminhe mais 4.000. Ele não está pedindo para a pessoa estranha que está a 20.000 km de distância. É a pessoa que está do teu lado, que está no seu raio de convivência. Então, por que isso é tão importante, fundamental em relação à prece? A prece tem que ser a mais humilde possível. Por quê? Porque nós vamos estar interagindo com os semi-matérias, com o nosso pensamento. O nosso pensamento não para de plasmar o tempo todo. O pensamento do ser humano é contínuo, só dos animais é que é intermitente. Animal nenhum tem pensamento contínuo. Então, estamos sempre numa grande rede, só pensar como se fosse a internet, todo mundo interconectado. Todos os nossos pensamentos estão interconectados com o fluido cósmico universal. Mas que tipo de vibração você quer para o seu dia a dia? A mesma de todo mundo que está perturbado igual a gente? Não, eu quero parar, me desligar de todos eles e pedir ajuda para que eu possa perceber vibrações mais superiores, mais engrandecidas. Por quê? Porque eu sei que em determinadas situações eu vou falhar se eu não estiver em harmonia comigo mesmo, se não estiver em harmonia com aquilo que eu já acredito em termos de lógica. Não necessariamente porque acreditamos em termos de lógica, aceitamos no nosso coração.
esse fundamentar no nosso campo dos nossos sentimentos, é a maior tarefa de evangelização, conforme a página inicial nos falou. Quer ser batizado pelo Cristo? O batismo é esse. Você ouviu, você entendeu, você assimilou e vai colocar em prática. Não pode ser uma coisa futurista. Então a primeira prática começa na oração, em aceitar: Senhor, meu coração é totalmente distorcido. Alguém fala comigo, eu penso mal. Alguém me falar comigo, eu penso em me defender. Alguém me falar comigo, eu penso numa estratégia de responder à altura, porque eu não quero meu orgulho ferido. Eu tenho dificuldades absurdas. Dai-me forças para que eu possa vencer a mim mesmo. E vão surgir situações não agradáveis para que a gente possa se transformar, para que a gente possa sair da condição equivocada dos nossos corações que nós estamos, que nós nos encontramos. Ah, mas aí, poxa, eu não acredito na interação dos espíritos, nem os superiores com a matéria. Ué, você não acredita, então, que quando você fizer a prece, você vai conseguir botar o seu campo vibratório em outro estado vibratório, assimilando o pensamento e as vibrações mais equilibradas, que vão te propiciar mais equilíbrio? É como a gente ficar achando que pode ficar correndo por aí pelo meio da rua, sem um mapa, sem uma orientação, sem saber qual a direção que a gente tem que seguir. Não adianta a gente beber a água do Evangelho, encher o estômago de água. Tá, e agora eu vou para qual direção? E sai correndo pelo meio do deserto sem saber para qual direção. Vamos fracassar. Então, a prece não só edifica, formaliza o nosso mundo íntimo, como também nos permite, no processo de intuição, adquirirmos a direção. Emmanuel é altamente pesado em relação a isso. Desenvolvimento mediúnico requer desenvolvimento da intuição. Intuição. Quer desenvolver mediunidade, seja ostensivo ou não, esteja mais propício a receber orientações, como já estudamos lá no estudo sistematizado. Todos nós temos um espírito superior a nós, destacado a nos auxiliar, chamado anjo da guarda. Ele está ligado aos nossos pensamentos, onde Deus obrigou, outorgou. Você vai se ligar ao pensamento dele e você vai inspirá-lo continuamente a ser mais bondoso, a ser mais humilde, a ser mais indulgente, a perdoar mais. Então não é por falta de fonte. O que a gente tem que parar agora é sair desse casulo, e a prece nos permite isso. Então, não necessariamente o livro dos médiuns trata sobre prece, mas nós vamos embutir várias vezes momentos sobre prece que são essenciais. Então, se nós acreditamos na bondade de Deus, a interagir com os nossos destinos, a interagir conosco, em produzir o bem, temos que ter consciência que o mecanismo é o mesmo: físico, psicofísico, semimaterial, e interagir no sentido igualmente do mal. Alguém quer nos fazer mal, ou nós, equivocadamente, pensamos e desejamos o mal do outro. Por um processo de nos acharmos o justiceiro da galáxia, estamos obrando no mal com vibrações de energias equivocadas. Então, é nesse aspecto que esse item se encerra, e é importantíssimo a gente ter essa consciência. Essa interação com a matéria existe. Por vezes pensamos bobagem de terceiros e a pessoa passa mal, fica ruim do fígado, fica ruim do estômago, passa mal, fica com dor não sei aonde, de repente nem pode voltar a casa, porque nós plasmamos essas semimatérias com o nosso pensamento. O nosso pensamento não para de produzir semimatéria. Então, se nós queremos melhorar a produção dessa semimatéria num sentido mais equilibrado, energias bondosas, salutares, temos que buscar o recurso necessário para isso. Ok? Eu sei que eu falei demais, já até